E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo da Evolotech. Eu sou o Rafael e no vídeo de hoje a gente vai estar abordando o tema de valores opcionais, né? Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o que são, né, esses valores opcionais, quando a gente precisa realmente utilizá-los e por que esse é um tema que causa tanta dor de cabeça para os desenvolvedores iOS, tá bem? Bom, primeiro de tudo a gente já vai deixar aqui criado uma página, né, para a gente poder estar trabalhando. Deixar aqui com o nome de opcional. E a gente vai estar explicando um pouquinho sobre a diferença, né, entre valor atribuído e valor opcional. Bem, então, quando a gente cria, né, uma variável, a gente precisa estipular normalmente um valor para ela, né? Então, vem aqui, cria uma var nome. Então, eu tenho que falar aqui que ela tem um nome. Da mesma forma, se eu falar aqui em var número, eu tenho que aqui atribuir um número, né? Então, quando eu atribuo um valor, eu falo que essa variável tem um valor específico, ela não é possível ser opcional, pelo menos não nesse momento, porque eu acabei de atribuir um valor para ela, então ela não está nula. Então, esse é o primeiro ponto de uma variável opcional. Para que ela seja opcional, ela tem que estar nula ou ter a possibilidade, né, de estar nula ali e o código não conseguir identificá-la. Por exemplo, se a gente vier aqui e der o print nome e o print número, nesse momento aqui a gente atribuiu valores para nome e para número. Então, quando a gente vai dar o print, ele vai trazer aqui na parte de baixo para a gente esses valores. Agora, se eu chegar aqui e falar que nome é nulo ou que número é nulo e rodar novamente, quando o meu compilador chegar aqui no print, ele vai retornar para a gente valores vazios, né? Então aqui, ó, deu um probleminha, porque não é possível printar alguma coisa sendo que tem que ser uma string, né? Um valor vazio. Então, esse é o ponto principal dos opcionais. Um valor opcional é quando uma variável ela tem a possibilidade de não estar preenchida, né? De não ter um valor, que é o que aconteceu aqui no caso. E existe uma grande diferença entre vazio e nula e zero, por exemplo. Porque vamos supor que isso aqui seja o número zero, né? O número ele tem um valor atribuído, um valor zero, né? Vamos supor que eu tenho ali uma caixa de números, né? Então tenho aqui uma caixa de números e essa minha caixa que vai armazenar todos os meus números, né? Vai fazer uma contagem ali de quantos números eu tenho. Nela atualmente eu tenho zero, né? Agora vamos supor que eu estou falando que essa caixa de números ela é nula. A partir do momento que eu falo isso, significa que essa caixa ela não existe, né? Ela não existe mais, então eu não consigo fazer esse print. E por isso aparece esse erro aqui na parte de baixo. Então, esse é o primeiro ponto de um valor que tem a possibilidade de ser opcional. Então, vou deixar isso aqui comentado na parte de baixo. E a gente vai utilizar aqui a notação, né, para que seja um valor opcional. Por exemplo, eu quero criar uma string, né, um texto que seja opcional. Então, eu vou criar aqui uma string idade, que é uma string opcional. Pronto, né? Acabamos de criar uma string que é opcional, ou seja, eu não preciso, né? Não sou obrigado a atribuir um valor para ela. E se eu vier aqui falar que idade é igual a 20, né? Que no caso aqui eu coloquei como string, então tem que preencher como string. Eu vou falar aqui que eu quero printar a minha idade. Beleza. Bom, então eu declarei, né? Criei aqui a minha idade. Eu vou até deixar aqui um print idade antes de declarar o valor. Vou rodar novamente. A gente tem uma noção, né, de como ele mostra ali, né? Ó. Então aqui eu declarei a minha idade.
Falei que ele é uma string opcional, então é um texto que pode estar vazio ou não, e não atribuir nenhum valor. Então, quando ele vem printar aqui a idade, não tem nenhum valor atribuído, ele é um valor nulo. Depois eu atribuo o valor 20, né, na minha idade aqui, como texto, e ele traz um opcional 20, né. Então, por exemplo, eu poderia atribuir um valor aqui, né. Então, ao invés de deixar vazio, eu poderia colocar aqui 10. Ou seja, aqui eu estou criando a minha idade, né, criando a minha string, que é opcional, pode estar vazia, mas na sequência eu já coloco um valor que é 10. Né? Então eu mesmo já estou atribuindo na criação dela um valor específico. Então quando ele for trazer pra gente, ele vai trazer aqui o 10 e o 20. E diferente do nome, né? Porque se a gente printar aqui novamente o nome, na parte de baixo, que também é uma string, né? Por debaixo dos panos aqui, a anotação seria assim, 2 pontos string é igual a Rafael. Então, deixa eu só aqui aproximar aqui, beleza. Seria esse tipo aqui, que é string, né? Ela não é opcional. O opcional, ele tem essa anotação aqui, esse símbolo do ponto de interrogação. E aqui o Rafael, ele não é um valor opcional, né? E por isso não aparece o optional aqui na parte de trás, né? Pode ser que ele fique vazio, né? Então, pode ser que eu fale aqui que meu nome é, por exemplo, nome é igual a nulo. Ele pode ficar nulo em algum momento, mas ele não é opcional. Então, ele, para o código, ele não tem a possibilidade de ficar nulo, né? Porque ele já tem um valor atribuído, que seria novo nome. Isso aqui. Olha lá. Trouxe um errinho ali. Olha lá, ele reclamou por quê? No começo aqui, a gente não falou que é nulo, né? Que tem a possibilidade de estar nulo. Então, por exemplo, vou rodar aqui novamente, que ele não é um valor opcional, né? Então, por conta de não ter colocado que ele é um valor opcional, eu não posso tirar, né? Atribuir um nulo para ele e depois trazer um novo valor aqui na frente. Eu preciso declarar que ele é um valor opcional para conseguir fazer isso, né? Para que ele seja um valor nulo e na sequência eu consiga atribuir um valor. Então, por isso é importante, né, a gente conseguir saber quando utilizar o opcional ou não. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma lista, né? A gente tem um aplicativo, né, que tem uma lista ali que vai estar retornando os dados e vai estar aparecendo os valores nessa lista. Quando a gente entra, né, no nosso app, a gente não tem a lista de fato. A gente vai pegar essa lista da internet e aí a gente não consegue consumir esses dados ainda. A gente não tem esses dados prontos, né, liberados para a gente consumir eles e apresentar para o usuário, por exemplo. Então aqui eu tenho, sei lá, uma lista. Vou criar aqui um exemplo. Var, lista de números é igual a 0, 1, 2, 3. Então aqui eu tenho uma lista de números, vou deixar aqui um print, lista de números. Eu tenho uma lista de números que ela não é opcional, né? É uma array, né? Que é uma lista que não é opcional. Agora vamos supor que esses dados venham realmente, né, de uma API e que depois a gente quer preencher eles. Então vou deixar aqui como lista de números. Vou criar ela aqui em cima. Então vai ser var lista de números é igual, é do tipo array, né, que é a notação do array, é um array de inteiros, que é opcional. Então, quando a gente cria, né, esses valores opcionais, a gente precisa informar, né, para o nosso código que tem a possibilidade de ficar vazio, né? Então, por exemplo, vou rodar aqui novamente. Pronto, ele já trouxe aqui a nossa lista como um valor opcional, ou seja, teria a chance desse valor ser nulo, né? Quando a gente cria um valor opcional, enquanto a gente não atribuir um valor para ele,
ele vai ser nulo. Ele não vai ter um valor atribuído e aí a gente não consegue fazer nada com ele, né? Só depois que realmente atribui um valor. Bom, entendendo até aqui esse ponto, né, sobre os valores opcionais, a gente vai estar explorando algumas formas de como a gente consegue utilizar esses valores aqui também. A primeira delas vai ser com o force unwrap, que a gente não recomenda muito. Unwrap significa que a gente está tentando utilizar esse valor, né, que está dentro da variável opcional. Agora o force significa que eu estou tentando realmente forçar esse valor, realmente que ele exista, né? Então, por exemplo, seria como vir aqui e falar print, quero trazer a lista de números .count, né? Se a nossa lista ela for vazia, por exemplo, a gente está utilizando aqui e ele já trouxe a anotação do opcional, porque pode ser que a nossa lista esteja vazia e ele não traga nenhum valor aqui no .count, que é uma das funções de arrays, né? E aí eu coloco aqui um ponto de exclamação, que é o símbolo, né, do force unwrap, significa que eu estou forçando que realmente esse valor ele exista. E realmente, poxa, ele trouxe aqui o 4, né, e não trouxe o opcional, o que é muito bom pra gente. Mas o problema é se a gente não tivesse nenhum valor atribuído. Então, por exemplo, se eu tirar aqui o valor que a gente atribuiu para a nossa lista de números e tentar rodar novamente, né, com o force unwrap, ele vai dar um problema aqui pra gente, né? Porque a nossa lista de números ela tá vazia, ela é nula. E ele fala aqui, ó, um valor, né, não esperado foi encontrado. Por quê? Enquanto eu estava tentando fazer um wrap, né, enquanto eu estava tentando pegar essa referência, né, do opcional, não foi possível, né? Então ele não foi um erro inesperado ali. Ele achou que tinha um valor, mas na verdade não existia, não tinha nada ali. Então esse é a primeira forma que a gente acaba utilizando, né, o force unwrap, e é uma das coisas que mais acaba dando problema, porque a gente acaba, né, realmente precisando utilizar, por exemplo, uma lista, uma API, e às vezes essa API vem vazia e a gente não tem esses recursos, né, para entender. E esse é um dos primeiros problemas que a gente acaba enfrentando assim nessa questão do código. Mas existem algumas formas que a gente consegue burlar, né? Mas existem algumas formas, né, que a gente consegue burlar, né, esse tipo de erro. Por exemplo, se eu disser aqui, né, vou fazer um if lista de números for diferente, então vamos lá, símbolo diferente de nulo, aí ele faz aqui o nosso if e aqui fazer o print, né? Então ele aqui print lista de números .count. Por que isso, né? A gente tem a nossa lista de números. Aqui eu estou fazendo um force unwrap. Só que eu estou verificando se a lista de números ela é vazia ou não, se ela está nula ou não. Porque isso aqui me garante que se eu chegar na minha lista de números e perguntar para ela o valor que ela tem e o valor dela for nulo, eu nem faço o print aqui. Ou seja, eu não vou ter problemas no meu código, pelo menos nesse caso. E essa é uma das formas que a gente consegue fazer, né, o force unwrap, burlar essa questão do force unwrap, né, utilizar ele sem quebrar o nosso código. Então, vou retornar aqui o valor da lista, rodar novamente. E pronto, ó, ele retornou aqui o opcional, né, da lista e também o count daqui de dentro, né? Então, a gente consegue utilizar o force unwrap, mas da maneira correta. Se a gente tentar utilizar dessa forma, tentando forçar mesmo o valor, sem verificar se ele está nulo antes ou não, a gente vai ter vários problemas no código. Sempre vai ter algum momento que vai acabar crashando o app, vai parar de funcionar e a gente não sabe o porquê. Outra forma que a gente consegue utilizar também é o optional binding, né? Que é quando a gente tenta pegar uma referência e coloca uma nova constante, né? Uma nova referência para esse valor. Então, por exemplo, a gente tem aqui, né, o nosso if já criado. Então aqui embaixo a gente vai criar o nosso if let nova lista, que vai ser a lista de números. Então eu estou fazendo o que? Eu estou criando uma nova constante a partir da nossa lista de números, né? E se essa constante realmente chegar aqui, eu faço o print
Então venho aqui e trago o nova lista. Se não, eu trago aqui um print de valor não existe. Bem, então aqui a gente tem um iflet, que é um binding opcional. Basicamente a gente está criando uma nova constante, né, um novo valor, uma nova referência a partir da nossa lista de números que a gente está querendo verificar se é nula ou não. E aí esse valor vem para cá, né? Se ele realmente existir, vem e dá um print. Se não, ele printa que não existe, né? Então isso aqui é uma das outras formas que a gente consegue utilizar um pouquinho melhor do que o if, né, em si, porque a gente está criando uma nova referência, né? Então acaba dá uma progredida assim na questão do force unwrap, né? Nunca é tão aprovado usar o force unwrap. Pode ver que a gente não está usando o force unwrap aqui. A gente verifica se o valor ele é opcional ou não, né? Se ele é vazio ou não, e cria uma nova referência para ele, para não utilizar o force unwrap e acabar crashando o nosso código de alguma forma. Bom, e por último, a gente também tem a coalescência nula, que é quando a gente deixa um padrão. Bom, e por último, a gente também tem a coalescência nula, que é quando a gente deixa um valor padrão. Se caso, né, a nossa lista, por exemplo, estiver vazia, ele vai utilizar esse valor padrão como uma recorrência ali. Então a gente vai criar aqui uma lista padrão, que vai ter um valor, certo aqui. E a gente vai ter também uma lista final. Então aqui temos a lista final, que vai ser ou a nossa lista de números ou a nossa lista padrão. E aqui a gente vai dar um print na lista final. E beleza. Bom, aparentemente a nossa lista final tá ok, né? Porque tá printando, tem que trazer aqui o valor de baixo, então tá certo. Agora, vamos supor que aqui a gente não definiu um valor, ou seja, a nossa lista inicial, né, a lista de números, ela tá vazia. Então, a recorrência do código tem que usar a lista padrão para solucionar isso, né? E pronto, ó, o valor não existe e a nossa lista padrão está sendo utilizada aqui embaixo. Então, a gente não precisou usar o force unwrap, não temos iflet, mas temos um valor padrão, né, que seria como, pode ser uma mensagem de erro, alguma coisa assim, para mostrar realmente que esse valor está nulo. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui pra gente nos comentários, né, que a gente vai estar respondendo. Segue a gente também no Instagram, além daqui no YouTube, né? Deixa um like para estar fortalecendo aqui. E é isso, gente. Bora desenvolver.